Boa noite. Muita graça e muita paz de Cristo seja no seu coração. Que bom que você veio essa noite, que bom que você está aqui, que bom que estamos juntos para louvar, adorar o Senhor, para ouvirmos a palavra dele. Alguns aqui eu estou vendo, acredito que pela primeira vez, outros eu acredito que eu já vi algumas vezes. De qualquer forma, você é muito bem-vindo. E que bom que você veio, que você se sinta em casa e saia daqui com uma palavra de Deus para o seu coração. Certo? Eu sou o pastor Ricardo, para quem não me conhece ainda, e agora que eu fiz a barba, eu sim tenho 20 anos de idade, certo? Porque até semana passada eu estava barbudo, e já fui censurado por alguns que disseram: pastor, cadê a barba? E é quando você vai ajeitar a barba com aquela maquininha e você acaba deslizando, porque a sua mulher dá um grito: Ricardo! Aí fez aquela pegada aqui, eu falei, vou ter que ir até o final agora, mas vai crescer, nada como alguns meses aí, logo a barba está de volta, e aquela sensação incrível. Mandei foto para minha mãe, e ela falou: meu menino, você voltou. Eu falei: mãe, e ela disse: você vai manter, né? Eu falei: oh Deus, como que eu faço, né? Mãe é mãe, né? Mãe quer sempre ver aquele bebê, né, ali do lado, e é assim que é, e elas também estão certas, né, disso, né? Eu acho que é assim que eu vou ver a Nanda, né? Inclusive quando ela estiver casando lá aos seus 40, 45 anos, eu ainda vou ver ela como a menina do meu coração, né? E eu quero conversar com vocês, como sempre faço nos intervalos entre as séries. Encerramos a série Dias Melhores, e eu sempre converso sobre igreja. Igreja é a minha grande paixão. A minha monografia no seminário foi sobre igreja. Eu acho que eu já li mais livros sobre igreja, e na teologia a gente chama essa área de eclesiologia, ou estudo da igreja, estudo da comunidade, da Assembleia dos Santos, dos fiéis. Eu acho que eu já li mais livros sobre igreja do que qualquer sobre outra coisa, pelo menos na área teológica. Então, igreja e a comunidade de Jesus é a minha grande paixão. Seja nos seus 2000 anos de história, e se você ainda não fez leitura, eu recomendo que você faça isso. É um exercício de extrema humildade, você pegar um livro de história da igreja e você perceber o que a igreja foi ao longo de 2000 anos, os seus maiores erros, os seus grandes acertos, a forma como ela influenciou a sociedade em diferentes épocas. É um exercício de extrema humildade, porque como cristãos, via de regra, a gente acha, conhecendo a comunidade local, a gente acha que a gente só tem uma forma de servir a Deus, e é aquela forma como aprendemos na comunidade local, aonde crescemos, aonde fomos, enfim, aprendemos o beabá da fé, e qualquer coisa que é um pouquinho diferente a gente se assusta, porque a gente se acomoda muito fácil. Mas eu acredito que Deus, Ele não está acomodado na tarefa de alcançar esse mundo, essa cultura, essa sociedade. E até onde eu entendo a missão da igreja na Bíblia, e não há discussões acerca disso, a igreja existe para pregar o Evangelho de uma maneira que ele seja compreensível para aqueles que ouvem, certo? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, a respeito de igreja e esse chamado para construirmos o futuro. Falando em futuro, em 1989, saiu o filme De Volta para o Futuro. Quem aqui assistiu esse filme? Você percebe que é uma igreja jovem, né? Quem não assistiu o filme? Bruna, você já assistiu esse filme? Não, né? Poxa, a impressão que o Pedrão tinha é que todo mundo tinha assistido esse filme.
mas percebe-se que uma boa parte das pessoas na nossa cultura já não assistiram. Pois bem, essa é a história de um jovem que ele vai para o passado, e ele fica no passado, e de repente ele volta para o futuro, que na verdade é o presente. Então é o futuro do presente. Não é isso? E nesse filme, tendo essa experiência de passado e futuro, é muito curioso essa relação entre o passado e o futuro, mas no De Volta para o Futuro 2, de fato, ele vai para o futuro. E a data para a qual ele vai é 2015. Cerca de 3 anos atrás. Então, quando você vê um filme de 1989, que vai para o futuro, e um futuro pelo qual nós já passamos, a gente começa a pensar, como será que o pessoal em 1989 achava que 2015 seria? Será que eles acertaram? Será que eles erraram? Uma coisa é certa. Eles não imaginaram que existiria coisas tais como YouTube, Facebook, WhatsApp, redes sociais, Netflix. Eles não imaginaram isso. E para você fazer um exercício interessante, 15 anos atrás, apenas, ou por que não dizer 12 anos atrás, você sabia que não existia Facebook? Não existia smartphone? Não existia YouTube? Não existia Netflix? Você sabe qual que é a data de inauguração do Orkut? Que os nossos jovens nem sabem o que é. Alguém aí não sabe o que é Orkut? Sabem, né? Precoces. Eram crianças. 2004. 2005. Você concorda comigo que em pouco mais de 10 anos o mundo mudou radicalmente? Você concorda comigo? Que em pouco mais de 10 anos o mundo ficou absolutamente diferente? E para além disso, existe algo nas Nações Unidas que se chama Agenda 2030, que é uma forma de olhar para os próximos anos e tentar entender, olha, como que seremos daqui a 12 anos? Como vai ser o mundo? E o que se diz a respeito desse mundo daqui a apenas 12 anos é que nós teremos uma chamada quarta revolução industrial. Que o mundo vai mudar como nunca mudou em toda a história. E olha que há 10 anos ele mudou radicalmente. O que se diz a respeito de 2030 é que a tecnologia vai avançar muito mais, o agronegócio, a medicina, a forma como nos transportamos, a forma de nos comunicarmos. O que os especialistas dizem é: viveremos em um mundo completamente diferente. E a gente já vai retomar essa ideia e esse raciocínio. Eu peguei esse quadro do pastor Ricardo Agreste e ele me ajuda a entender o meu papel como igreja e o seu papel como igreja nessa construção do futuro. E nós temos aqui 4 quadrados. E nós temos aqui uma alta consciência de Deus.
nesses dois aspectos. Aqui eu tenho uma baixa consciência de Deus, nesses dois aspectos. E do lado de cá, eu tenho uma baixa consciência de si mesmo, e aqui, uma alta consciência de si mesmo. O primeiro aspecto que chama a minha atenção é o fatalismo. É o tipo de pessoa que tem uma alta consciência de Deus. E eles dizem, Deus está escrevendo a história? Sim, Ele está. Deus é Senhor sobre o universo e controla todas as coisas? Sim. E qual que é o seu papel? Nenhum. Porque Deus é aquele que faz tudo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E eu não tenho influência para bem, eu não tenho influência para mal, eu tenho uma baixa consciência de mim mesmo. Eu digo, sim, Deus escreve a história, mas eu não tenho papel nessa história. E para baixo, nós temos a gente que tem uma baixa consciência de si mesmo, dos seus valores, do seu potencial, da sua capacidade de transformação, de engajamento, de envolvimento social, e também uma baixa consciência de Deus. Eu não acredito em Deus, eu não acredito na história, eu não acredito em absolutamente nada. Eu sou passivo diante da história que passa diante dos meus olhos. Eu só observo o cortejo passar, a banda passar, e a música que eles tocam, eu não danço, eu não faço nada. A vida é o que é, e é isso aí, e está ruim para todo mundo. Então eu tenho gente sem papel na história, que diz que Deus determinou tudo, e eu tenho gente que diz, o acaso determinou tudo, e eu também não tenho papel na história. E o oposto do fatalismo, porque se aqui eu tenho uma alta consciência de Deus e uma baixa consciência de mim mesmo, aqui eu tenho o narcisismo, que talvez seja a forma mais própria de viver na nossa cultura, na nossa época, na nossa sociedade. Gente narcisista. Narciso, eu lembro vocês, é aquele jovem que ao observar a sua imagem ali no rio, em um lago, ele se achou extremamente bonito, belo, e ele foi se admirando, até que ele cai na água. Ele queria dar um beijo em si mesmo, ele cai na água e morre afogado. É assim que nós vivemos nessa cultura, absolutamente secularizados, somos os nossos próprios deuses. É assim que é. E qual que seria então a ideia e o modelo e a proposta de Deus para a sua igreja, para mim e para você? A proposta de Deus é o que chamamos de co-criacionismo. Gente que tem uma alta consciência de Deus e uma alta consciência de si mesmo. Gente que diz, Deus governa a história. Deus é Senhor, sim, sobre todas as coisas. E eu tenho uma missão, eu tenho um papel. A forma como Deus deseja atuar na história envolve a minha vida, a minha história, a minha comunidade. Eu tenho um propósito, eu tenho uma razão de existir. E é isso que os teólogos chamam de co-criacionismo. Vamos dar uma olhada nos textos bíblicos que falam a respeito desse nosso papel. Em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem, portanto, é a imagem e semelhança de Deus. E então Deus diz, domine o homem sobre todas as coisas. E esse verbo vai aparecer 3 vezes. Só que essa dominação, no português, ela dá uma ideia de opressão. Que o homem tem que dominar sobre os animais,
e impor um jugo sobre os animais, sobre a criação e sobre a floresta. Não! A ideia de Deus é que eu e você somos responsáveis pela criação, pela gestão da criação, pela gestão da história. Deus então abençoa o homem e diz: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre. Mas essa ideia de que eu e você recebemos a terra de Deus com a missão de fazermos gestão dela. É por isso que é Adão quem vai dar nome aos animais. É por isso que a gente diz que já existia trabalho antes da queda, porque o jardim que Deus criou, ele precisava ser cultivado. A grande questão é que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles fazem uma opção por uma ruptura com Deus. Eles viram as costas para Deus. Eles dizem: eu viverei a partir de mim mesmo. Eu escreverei a minha própria história. Eu serei como Deus. E quando o homem faz isso, essa gestão do universo, ela passa a ser comprometida. Um exemplo: queimadas, tsunamis, violência contra o próximo, violência contra os animais. O homem que deveria cuidar da criação, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem tem criatividade, mas ele usa a criatividade para desenvolver armas químicas, ele usa a engenharia para fazer bombas nucleares. Então quando você olha para uma disciplina como a engenharia, você vê coisas fabulosas e você diz: que inteligência o homem tem. Mas quando você olha para uma bomba nuclear, você diz: como o homem usa a inteligência para isso? Por quê? Ele está dominando sobre a criação. Mas ao invés de usar a criatividade, a inteligência, aquilo que nós recebemos do Criador de bem, ele usa para mal. E é por isso que o mundo está como está. Mas Deus, ele não nos deixou à mercê por aí para vivermos como acharmos que temos que viver. Ele interviu, porque afinal de contas ele é um Deus que atua na história. Ele está vivo, ele atua no passado, ele atua no presente, ele atuará no futuro. E esse Deus que interviu, em Gênesis 12 ele chama um homem, que se chama Abrão. E o Senhor então diz a Abrão: saia da tua terra e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu me mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Deus vai até um homem chamado Abrão e diz: Abrão, eu quero construir o futuro. Existe uma história, Abrão, que vai redimir toda a história. Existe uma história que vai redimir todas as coisas. E eu quero que você faça parte dessa história. E Deus diz para Abrão: sai da sua terra, da sua parentela, dos seus pais, da sua zona de conforto, do seu comodismo, da sua maneira de pensar, que eu quero te mostrar o mundo. Vem andar comigo, Abrão. Senhor, eu não sei aonde a gente vai. Aonde a gente vai? Vem, que no caminho eu te conto.
Senhor, vai chover? Vai fazer frio? Vai fazer calor? Vem, que no caminho eu te conto. Abrão, você só vai andar comigo se você abrir mão do controle da sua vida. Vem andar comigo. Eu vou te abençoar. E você vai abençoar todas as etnias, todas as nações, todos os povos da terra. É isso o que Deus prometeu a Abraão. Vem, porque você vai ser uma bênção para todas as nações, para todas as culturas, em todas as épocas. Através de você, eu vou abençoar as gerações futuras. Esse é o chamado para participarmos naquilo que Deus está fazendo. Sermos co-criadores, participarmos dessa história de redenção que vai redimir todas as histórias. E é assim que Jesus Cristo, em sequência, vai dizer. Então Jesus aproximou-se deles e disse, os seus discípulos, depois de viver, morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia, ele se reúne com os discípulos em um monte. O monte é um local sagrado para o judeu, é um local da revelação de Deus. Jesus se reúne com os seus discípulos e diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus está dizendo, eu posso estalar o dedo, e todos os meus anjos vêm, e o meu reino é estabelecido, no segundo exato que eu quiser, porque eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, no céu e na terra. Mas ele não diz isso. Ele diz, a forma como eu quero cumprir a minha missão é através de vocês, meus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos, súditos desse reino, entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o final dos séculos. Isso tudo é importante para a gente saber a real razão pela qual nos reunimos aqui domingo após domingo. A real razão, inclusive, pela qual eu vim à existência. A real razão pela qual eu acordo, eu vivo, eu durmo. Nós somos chamados para construir o futuro. O futuro da comunidade de Jesus Cristo. Para sermos co-criadores da história da redenção que alcança todas as culturas, todos os povos, que redime a história de pessoas que antes estavam perdidas, descabeladas como Jaime. Certo, Jaime? Mas o Jaime, ele descabelou depois, né, Jaime? Então pode ser o contrário, a pessoa chega com cabelo, depois fica descabelada. Mas é um descabelado bom. Você viu que eu fiz essa piada e ele só riu. Se fosse naquela época que ele tinha esse corpo, essa força, e você zoava ele, você apanhava. Então, você vê o que Jesus faz na vida de um homem, né, de 2 metros, 132 quilos. Pouco menos, né? Ele voltou do espada aí, deu uma... Então, meus queridos, o que é ser evangélico no Brasil? É uma coisa boa ou uma coisa ruim?
Quem aqui acha que é uma coisa boa? O pessoal está meio assim, né? O que é ser protestante no século 21? O que é ser herdeiro da reforma protestante? De Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio. E o que é ser cristão e ao mesmo tempo ser brasileiro? Não precisa ser americano, porque ser americano não redime ninguém, nem ser europeu, nem muito menos ser argentino, não redime ninguém. Você pode ser brasileiro, mas o que é ser brasileiro e ser cristão? O Sínodo de Dort, que é uma referência teológica para a nossa igreja, um farol da reforma, que foi uma reunião entre pastores e líderes, eles criaram um lema, porque quando a igreja precisou ser reformada, há 500 anos atrás, é porque ela tinha se corrompido, se perdido. E para que a igreja não tivesse a experiência de deixar de fazer uma releitura de quem ela é, de qual que é o papel dela na história, de como que ela atua na história que Deus está escrevendo. Eles escreveram isso, uma igreja reformada, sempre reformando. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela tem autocrítica. Ela se repensa na sua missão, no seu papel. Ela não fica inerte, acomodada, de portas trancadas. Jesus Cristo ressuscita, final do Evangelho de João, e a Bíblia diz que os apóstolos, eles estavam de mãozinhas dadas, trancados, com medo dos judeus. Jesus Cristo de repente aparece nesse ambiente, assopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Sai daqui e vai viver. Prega o Evangelho. Façam discípulos. Sejam co-criadores. Saiam das quatro paredes. Porque reduzir o meu Evangelho a uma religião é pobre demais. Nós temos essa matéria, até em virtude dos 500 anos da Reforma Protestante. Muitas matérias aconteceram na Globo e revistas, e a revista Época, ela primeiro fez uma reportagem em meados de 2004, 2011, 2007, eu estava no seminário, falando a respeito dos novos evangélicos. E o subtítulo dizia: um movimento de fiéis que critica o consumismo, a corrupção e os dogmas das igrejas, e propõe uma nova reforma protestante. E um pouco depois, essa é mais recente, porque essa é de 2017, os pastores que tentam manter vivo o espírito de Lutero. 500 anos depois do ato de rebeldia que mudou o Ocidente, eles seguem fiéis ao lema da reforma protestante. Igreja reformada, sempre se reformando. Né? Porque, irmãos, quando o pastor Ricardo Agreste, 17 anos atrás, começou a pregar usando data show,
Hoje para você pode ser normal ver um multimídia. Mas 17 anos atrás ele foi um rebelde. Porque isso não é igreja. Claro que não, meu querido. Igreja é aquele cemitério que fica tocando órgão e que a minha filha nunca vai participar. Igreja é aquele lugar de gente triste, de gente que acha que é melhor do que os outros. Irmãos, o chamado para construir o futuro envolve ousadia e capacidade de mudar. Absolutamente. De entender o mundo no qual nós vivemos, porque essa é a função do profeta bíblico. O profeta bíblico é aquele que faz uma leitura da época em que ele vive, dos problemas sociais, dos problemas políticos, da cultura que o cerca, e ele traz uma mensagem de Deus para aqueles que estão inseridos em determinada cultura. Não é um enigma, é uma mensagem clara e cristalina. É por isso que Jesus, apesar que parábolas eram para confundir no final das contas, mas o quanto esclarece a respeito do reino de Deus, a forma como Jesus Cristo ensinava por parábolas. Nós temos muitos livros sobre igreja. Esse é um que saiu pela Mundo Cristão recentemente, uma nova reforma após 500 anos, o que ainda precisa mudar, e com vários autores de relevância no cenário nacional. Karl Barth vai dizer o seguinte: é preciso segurar a Bíblia em uma mão e o jornal do dia na outra mão. O que significa ser igreja reformada hoje? Em Itapetininga, ser uma igreja contemporânea. É por isso que fizemos algumas opções. Por exemplo, termos um culto informal, ao invés de formal. Por isso essa opção. Uma opção criticada por alguns, né? Criticada. Mas é uma opção que a liderança dessa igreja fez, que o pastor dessa igreja fez. A opção de ousarmos. Porque eu não estou preocupado, de fato, em agradar crente. Eu estou preocupado em ser co-criador da história que Deus está escrevendo aqui e agora. Simples assim. Aquele modelo de igreja que talvez a gente não se incomode, mas na verdade eu me incomodava, que você senta e levanta 500 vezes. Não tem? Quem aqui já fez esse exercício? Eu fui pregar numa igreja recentemente, de um brother, e eu contei assim, depois de 10 vezes eu parei de contar. Entendeu? Eu sou meio gordinho, eu estou fora de forma. Na 10ª vez começou a doer. Né? Aquelas palavras que ninguém entende às vezes, não é isso? Deve ser a língua dos anjos, né? Ou talvez aquela gritaria dos pentecostais, aquela barulheira. Eu quero alcançar gente que jamais entraria numa igreja e que chegue aqui e diga: pô, a sua igreja é legal, cara. Eu consigo entender. Eu consigo entender o que está acontecendo. Eu não quero que as pessoas se afastem, eu quero que as pessoas se aproximem. É por isso que a gente precisa pensar o que significa ser igreja na próxima década. A gente tem uma coisa que se chama internet das coisas. Pesquise.
Nós temos carros autônomos. Você sabia que é muito provável que o seu neto, a sua neta, não vão sequer aprender a dirigir carro? Você já imaginou isso? Sabe quando o seu avô diz para você assim: ô meu netinho, sabia que o vovô já teve um cavalo? Aí você fala assim: crê em Deus Pai. Quem que tem um cavalo? E você fala assim: isso é esquisito, que papo é esse, vô? Pois você vai falar para o seu netinho assim: sabe, filho, papai já teve um carro. E ele vai falar assim: você tá louco, cara. Aí você vai falar assim: sério? Pessoal mais velho aí, vou fazer a vez de vocês agora. Era um Escort conversível. Quem aí não lembra disso? Década de 90, status. Quem não queria, né? Não foi a minha geração, né? Minha geração, sei lá, né? A geração mais novas, dizem os psicólogos, que os pais, aos 18 anos, dizem para eles: você quer tirar carta e quer um carro? E eles dizem: não. Não. Por que não? Porque eu chamo um Uber. Parece-me que no futuro vai ser assim: eu vou numa festa especial, eu chamo um Mercedes, pá, e vou. Eu vou por dia a dia do trabalho, eu chamo um carro mais popular e vou. Já estão fazendo testes com carros autônomos, sem motorista. Já fazem muitos anos. Há uma expectativa de que em 10 anos, 50% dos carros nos Estados Unidos sejam autônomos. Existe um robô que a IBM criou, uma inteligência artificial, que se chama Watson. E ensinaram a esse robô as leis americanas. Deram a ele todos os compêndios de direito americano. Quando você vai fazer uma consulta para esse robô, jurídica, ele tem 90% de chance de acertar naquilo que ele vai dizer. Se você for atrás de um bom advogado, ele tem 70% de chance de responder corretamente. Colocaram esse robô para fazer o serviço de médico e de enfermeira. E ele se mostrou 5 vezes mais eficiente em diagnosticar o câncer do que médicos e enfermeiros. Está lá na internet, ibm.com. Entra lá. Meus irmãos, não é uma opção. O mundo está mudando. As coisas estão mudando. Não adianta eu bater o pé. Na Alemanha, existe uma indústria que funciona sem uma pessoa, com 700 robôs atualmente. Completamente robotizada e automatizada. Espera-se com essa Agenda 2030 das Nações Unidas coisas como tecnologia integrada ao corpo, né? Energia solar e eólica, armazenamento e transmissão de dados, tudo isso vai mudar. Será um novo mundo. Qual é o papel da igreja? Pregar o mesmo evangelho, porque o evangelho não muda, mas de uma forma que faça sentido para as pessoas que vivem em um mundo diferente.
o mesmo Evangelho, com fidelidade bíblica. A Bíblia. Mas de uma forma que as pessoas compreendam. Eu acredito que dessa forma a gente consegue construir o futuro. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abrão, sai do comodismo e vai. Porque você tem uma geração para abençoar. Você tem uma geração para impactar e para fazer a diferença. Portanto, mudar, ousar para abençoar. É assim que eu acredito que nós podemos de fato ser uma igreja para a glória de Deus. Aqui no Jardim Itália, nós temos muita simplicidade. Quando a gente diz para que a gente existe, a gente diz: existimos para conectar pessoas a Deus, pessoas a outras pessoas e pessoas a um propósito de vida. Simples assim. Eu vou passar um vídeo para você, que você vai perceber como as coisas mudam, porque eu acho que eu estava uns 15 quilos abaixo do normal e não tem um ano. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Ricardo, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Nós existimos para conectar pessoas. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Nós existimos para conectar pessoas. Primeiramente, existimos para conectar pessoas a Deus. Acreditamos que a maior necessidade humana é a necessidade de conexão com Deus. Existimos para que você se conecte a Deus, desenvolva sua fé e se torne discípulo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, existimos para conectar pessoas a outras pessoas. Vivemos em um mundo cada vez mais individualista. Existimos para conectar pessoas a outras pessoas, de modo que vivam uma vida comunitária, que possam dar e receber amor ao longo da jornada da vida. E por último, existimos para te conectar ao grande propósito da sua vida. Queremos te ajudar e por último, existe a razão de você existir no tempo e no espaço, te conectando a uma missão maior. Acreditamos que você é único, especial, e você também pode contribuir para a transformação que essa cidade precisa. Agradeço por sua visita, sinta-se à vontade para conhecer mais nossa comunidade, buscar novas conexões. Oro para que Deus abençoe muito a sua vida. Um forte abraço. Oro para que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Um forte abraço. Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Você viu, Fer? Mas estamos orando, irmão. Se veio para cá, pode voltar, não pode? As coisas mudam, não é não? Na nossa igreja, a gente entende que a vida não tem que ser templificada. Você não tem que morar num prédio para você ser cristão. O que é desejável é que você tenha 3 movimentos, só isso. E é muito simples. Primeiro, é estar aqui no culto de celebração todos os domingos, para celebrar a Deus, para adorar o Senhor e para fazer parte do grande corpo que é a igreja, para adorarmos, para ouvirmos a palavra de Deus e nos alinharmos com a vontade de Deus. Segundo, participar de um grupo de conexão, porque aqui você é só um na multidão, mas no grupo de conexão você é único, e você pode dizer das suas dores e alguém vai orar por você, você desenvolve amizade espiritual, você amadurece na fé, você compartilha a vida, você aprende a ser cuidado e a cuidar. Você estuda a Bíblia de uma maneira um pouco mais profunda, conversando, interagindo, perguntando. Portanto, é desejável que você esteja aqui domingo, que você esteja em um grupo de conexão.
e que você se engaje em um ministério, e apenas um é suficiente. Todos podem ser voluntários. Na verdade, trabalho não falta. Não falta. Tem trabalho demais na nossa igreja. Hoje nós temos cerca de 70 voluntários atuando. Então, a Itapetininga Invisível está precisando, Jaime, de pessoas? Sim. Alguém do Kids aqui? Não há pessoas do Kids, estão no Kids, né? Está precisando? Sim. Eu vi o Dica, parabéns para você nessa data querida. O Teams está precisando de ajuda. Está precisando de ajuda. O Ministério de Louvor está precisando de ajuda. O Ministério de Recepção está precisando de ajuda, de gente para atuar. Não falta espaço para você ajudar. Meia hora por semana, 1 hora por semana. O que você puder fazer e colocar em prática, você pode fazer. Certo? Tem espaço aqui para você. É simples assim. Celebra a Deus no domingo, se encontra num grupo de conexão, se engaja em um ministério. Certo? Simples assim. Eu quero finalizar com essa fala do pastor Ricardo Agreste. Por meio de você, uma geração futura é abençoada. Como será a igreja que vai fazer sentido cativar e desafiar o meu neto a ser um discípulo de Cristo? É dessa igreja que eu quero fazer parte. Eu não quero fazer parte da igreja que você tem saudade quando você era criança ou adolescente. Aquela igreja cumpriu sua missão, mas ela será irrelevante no futuro. Se você quer ficar nessa igreja, ok. Mas eu quero fazer parte do que Deus está fazendo na história. Eu quero construir a igreja que vai fazer sentido para homens e mulheres daqui a 15 anos. Sai de suas preferências para você abençoar. Dê espaço para o Espírito Santo falar a você como Deus está desafiando você aí, a deixar e aí e se engajar. Sai das suas preferências para que você possa abençoar. Tem uma geração que espera que o Evangelho seja pregado. Eu quero fazer parte disso, eu espero que você também queira. Certo? Vamos ter uma palavra de oração. Antes, eu quero passar esses dados para você. E depois vamos até recolher os dízimos e as ofertas. Depois que nós temos decidido fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja, nós tivemos um aumento de 60% na arrecadação. E em pelo menos um mês, que foi janeiro desse ano, foi 100% do aumento. A nossa arrecadação saiu de 9 mil para 18 mil. E com 18 mil reais, nós conseguimos fazer muito mais coisas para a glória de Deus. E conseguimos ser muito mais efetivos no nosso papel na história. Mas a gente acredita que Deus sempre sustentou e vai continuar a sustentar a nossa comunidade. Cerca de 20 novos membros a serem recebidos esse ano. Aumento de 50% da frequência ao culto. Presença constante de visitantes. Hoje mesmo tem alguns visitantes aí, sejam bem-vindos, né? Voltem mais vezes. Ministérios sendo consolidados. A reforma de toda a estrutura física, que quando eu me distancio um pouco e observo, eu falo, Deus, o que o Senhor fez aqui? Que demais! Eu fiz só isso! Olha que espetacular! E Deus está dizendo, cara, eu nem comecei. Sai e vem comigo. Vem comigo. E eu falo para Deus, Deus, eu quero ter um lugar para que os moradores de rua de Itapetininga tenham aonde passar a noite, tenham cursos profissionalizantes, tenham assistência social.
Deus, eu quero uma igreja que cresça e que plante outras igrejas e não fique 300 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Chega, irmãos, de cantação. Isso não é palavra minha. Isso é palavra de uma irmã da igreja que diz: parece que eu não sou cristão só para ficar cantando, né? Você tem uma vida para viver para a glória de Deus. Não desperdice a sua vida. Se engaje. Faça parte. Para de reclamar. Faz alguma coisa. Põe a mão no bolso. Se mobiliza. Tem gente para ser alcançada lá fora. Não passe o resto da sua vida falando mal da igreja de Cristo e esquentando o banco. Essa não é a missão de Deus para você. Viva o Evangelho como o Evangelho deve ser vivido. Chega de mimimi. Chega de conversinha fiada. Entrega a sua vida para Cristo, porque o tempo, ele está passando depressa demais. Nas últimas 2 semanas, eu tive a tristeza de estar em 2 velórios, acompanhando irmãos da igreja, com perdas significativas. Alguns de vocês, se Deus me permitir viver, eu vou estar lá para enterrar. E eu não quero fazer isso com tristeza. Eu quero dizer, com todos os limites que esse homem e mulher pecadora tinham, eles amaram Jesus Cristo. Eles se desafiaram a fazer algo de útil e sensato com a vida deles. É assim que eu espero enterrar vocês, se Deus não me chamar antes. Mas eu estou torcendo para me chamar vocês. Porque eu acho que, né? Cada um com a sua daí, né? Tu torce daí, eu torço daqui. Né? Daí a gente vai torcendo. A gente tem uma nova diaconia, que se engajou com vários homens novos, com a liderança aí do Carlão, Serginho, Beto, Sacate, Valdeci. Os caras estão demais. Os caras se reuniram para orar hoje, foi isso mesmo, Carlão? Se reuniram hoje aqui para orar, né, a Bíblia, não foi isso? Estão orando. Eles estão sendo úteis. O Sacate toda semana está postando alguma coisa naquele grupo do WhatsApp. Eu não consigo acompanhar o grupo do WhatsApp, Sacate. Isso me deixa louco. Gente assim, vamos pintar isso aqui da igreja que vai ficar bonitinho. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Irmãos, se alguém desanimar vocês sobre o que é essa igreja, eu desafio você a sentar com o Sacate. Se você não sair de lá motivado a servir a Jesus Cristo, você pode ter certeza, você tem um grande problema. Você tem um grande problema. Conversa com esses homens que estão na linha de frente. Não desperdice a sua vida. Eu gostaria de ter uma igreja que fosse referência nessa cidade de contemporaneidade para alcançar jovens, adolescentes. Uma igreja que faça sentido para minha filha e para a filha da minha filha, que dificilmente vai nem aprender a dirigir. Eu quero uma igreja que plante outras igrejas.
é isso que eu desejo. Eu gostaria de estar pregando hoje para 500 pessoas. Depois eu gostaria de pregar para mais do que isso. E depois mais do que isso. E você só precisa trazer uma pessoa para Jesus. Esse ano. E a gente já consegue fazer 2 cultos nesse lugar. Se eu puder, eu faço 10 cultos aqui. E eu prego todos eles. Que eu gosto de pregar. Vamos orar? O convite do Senhor Jesus para você é para você sair da onde você está e seguir no caminho com Ele. Ouvir a voz doce do Espírito Santo, que a Bíblia diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A vida é muito curta para você endurecer o seu coração. Com o mesmo empenho que você deseja dar certo na vida, ganhar algum dinheiro, ter sucesso, uma boa formação, Jesus disse para você: por que na minha igreja tem que ser diferente? Tem que ser tudo meia boca, com má vontade, mal feito. Por que para ganhar dinheiro se faz de tudo? Se tenta entender o mercado, mas para levar a minha palavra, a gente tem que fazer daquele jeito, que não cativa ninguém, porque a minha palavra, ela nem é importante. Não, ela é importante. Sai da tua parentela, muda o seu jeito de pensar, deixa o Espírito Santo mudar o seu coração. Tem gente lá fora que precisa do Evangelho, que precisa se encontrar com Jesus Cristo. E você é convidado a participar dessa história que Deus está escrevendo. Entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida para Cristo. Confia nele. Para de resistir à vontade de Deus. Que essa mente secularizada, que só pensa em si mesmo, narcísica. Para de resistir ao Espírito Santo de Deus. De pegar tantos dons e talentos e embotar, esconder. O Senhor pergunta para você: cadê os seus dons e talentos que eu dei? O que você está fazendo com a vida que eu dei para você? O Senhor te chama a andar com Ele. E no caminho, Ele vai te contar. Pai, nos rendemos aos Teus pés, acreditando que o Seu desejo é nos fazer igreja, comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Gente que viveu no seu tempo histórico, que abriu mão de preferências e interesses, para que o seu evangelho seja pregado. Gente que se engajou gastando tempo, gastando recursos, usando dons e talentos. Gente pecadora, Senhor,
mas gente que desejou andar contigo, que percebeu que tudo que o mundo oferece é bobagem, é vazio. Deus, como será no dia da minha morte? Eu gostaria, Senhor, que as pessoas dissessem: como esse homem de Deus fará falta. Senhor, nos ajuda em sua imensa misericórdia a vivermos a sua vontade, não a nossa. O tempo urge, corre depressa. Nos dá a chance de aqui e agora, reconciliados contigo, vivermos uma vida relevante. Pai, nos ajuda a sermos uma igreja que faz sentido, inclusive para aqueles que ainda nem nasceram, que faz a diferença e que nunca se aparta do Evangelho de Jesus Cristo, inegociável. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Eu convido você a se render aos pés de Cristo. Vamos cantar essa música que se chama Eu Me Rendo.
Amém? Convido você que veio preparado para dizimar e ofertar e sem constrangimento, com absoluta certeza, Deus não precisa do seu dinheiro e do meu dinheiro, e Ele não vai te abençoar mais, Ele já está te abençoando. Você tem o privilégio de desenvolver generosidade nesse processo de que a sua vida e a sua história se mistura com a vida e com a história de Deus e aquilo que Ele está fazendo. Então você que veio preparado, você pode estar vindo aqui à frente, dizimar e ofertar, enquanto o Ministério de Louvor, surpresa, toca uma canção que não combinamos, que vai ser... Vai pedir pro pessoal escolher uma? Vocês estão ousados, hein? Jesus! Com quem que vocês combinaram para falar? Porque se não combinou vai dar ruim. Alguém tem alguma sugestão aí? Essa música. Te agradeço. Fechou. Fechou. Em gratidão a Deus, todos de pé. Aqueles que desejarem, venham aqui à frente. Faz
agradeço, Deus, você lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, mais do que ninguém podia imaginar. Você acreditou nisso tudo, só vivo pra você. Não sou o mundo meu, a honra, a glória, a força, o louvor a Deus. Das minhas mãos é pra dizer, te pertenço, eu te agradeço, Deus, no deserto, não me deixou morrer, me fez desanimar, e com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou o mundo meu. A glória, a força, o louvor a Deus. As minhas mãos é pra dizer, te pertenço, você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, abençoa a nossa semana e nos dá essa vida relevante na Tua presença. Temos o desafio amanhã do trabalho, dos estudos, de pensar, de repensar a vida e então vivê-la. Nos abençoa nesse processo. Vai com a gente no caminho, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Traz a Tua bênção sobre cada um de nós. Povo de Deus, que a graça do Pai Todo-Poderoso, o amor de Cristo Jesus, que se entregou naquela cruz, pagando o preço dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e enviou o Santo Espírito, que nos dá poder de sermos pessoas melhores na presença dEle. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e permaneça em todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, quer seja 2018, quer seja 2030, que a sua igreja seja a sua igreja para a glória do seu nome. Amém, amém. Abraça o seu irmão e deseja a ele uma boa semana. Se você nos visita pela primeira vez,
Preencha a coina com seus dados. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glories, the King above all kings.